Quando eu era mais novo, eu joguei por muito tempo o famoso Clube Penguin. Afinal, ele tinha um universo muito grande, tinham muitas coisas para se fazer dentro desse site. Então era muito difícil para uma criança com acesso à internet não ter gostado desse jogo em algum momento da vida. E eu confesso que uma das coisas que eu mais gostava era o Desafio Ninja, que era um minigame dentro de uma das áreas do mapa chamada Dojo. E lá era um lugar onde você tinha tatames e poderia enfrentar outros players em um jogo simples de cartas. E era um jogo que me chamava muita atenção. Isso porque esse jogo tinha uma mecânica simples de pedra, papel e tesoura, mas com elementos no lugar de pedra, papel e tesoura. Então cada carta poderia ter 3 elementos. E funcionava assim: a neve ganhava da água, a água ganhava do fogo e o fogo ganhava da neve. E caso você jogasse o mesmo elemento que o adversário, também tinham os níveis das cartas, que iam decidir quem ia ganhar naquela rodada. Então cada jogador vinha com 5 cartas, e você escolhia qual entre elas você ia jogar. E a lógica para a vitória era ganhar com 3 cores diferentes, seja com o mesmo elemento ou 3 elementos diferentes. Então você tinha que variar nas 3 cores ou nos 3 elementos para garantir a vitória. E apesar de ser um jogo muito simples, com poucas rodadas, poucas mecânicas, ele sempre me chamou muita atenção, porque ele era extremamente divertido, além de bem simples, mas muito viciante. E anos depois de ter passado por esse período de jovem deslumbrado com a internet e jogos sociais, eu voltei a pensar nesse jogo do nada, e o quanto esse jogo tinha muito potencial para ser uma coisa muito maior e talvez muito melhor. Afinal, apesar de divertido, era um minigame muito limitado, e só mais uma interação mega divertida para compor o mundo do Clube Penguin. Então eu decidi começar meu próprio jogo, e diferente das muitas vezes que eu apenas flertei com a aprendizagem e desenvolvimento de jogos, eu falei para mim mesmo: dessa vez eu vou levar a sério. Porque eu fazia vários projetos incompletos e abandonando pela falta de orientação de outras pessoas, ou até mesmo a limitação do meu conhecimento, afinal eu tava começando do zero e não decidi comprar curso nenhum. Mas dessa vez eu decidi que realmente ia focar nisso. Então eu dediquei meses para aprender sobre a Unity e a programação em C#. E senhoras e senhores, eu fiz uma versão que, na minha opinião, é a melhorada do Desafio Ninja do Clube Penguin. Esse por enquanto ainda é um jogo sem nome, que por enquanto eu chamo de Shadow Herald ou Brasante mesmo, porque é o nome do meu canal e eu decidi colocar o nome no jogo. Mas eu queria muito a ajuda de vocês nos comentários para decidir qual que pode ser o nome do jogo. O menu ainda não tá grande coisa, mas eu confesso que eu adorei fazer essa estética de RPG de mesa, e nesse jogo aqui você começa com a oportunidade de escolher entre 3 passivas. Mas pode ter certeza que eu pretendo aumentar o número de passivas depois que a base do jogo estiver completamente pronta. A primeira passiva se chama Robustez, e basicamente por enquanto ela te dá 20 de vida máxima ao invés dos 10 que você normalmente inicia o jogo. Mas com essa passiva basicamente você tem um early game muito forte, mas fica proibido de ganhar vida durante o jogo. A segunda passiva se chama Nobreza, e ela transforma uma carta Coringa Nemesis em uma carta Coringa comum. Eu sei que pode parecer estranho, mas essa é uma mecânica que eu mesmo decidi inventar e aplicar no jogo, onde o Coringa comum pode vencer qualquer carta de qualquer elemento, menos a carta Coringa Nemesis. E a Coringa Nemesis não pode vencer nenhuma outra cor, mas vence do Coringa que pode vencer todas as outras. É uma forma de debuff e uma forma de buff ao mesmo tempo. Vocês vão entender melhor durante a gameplay. E a terceira é a mais simples de todas, que se chama Medicina, e ela te dá 2 pontos de vida a cada 10 rodadas infinitamente, até seu jogo terminar e você não conseguir avançar mais. E dentro desse jogo temos 5 elementos ao invés dos 3 que tinham no Clube Penguin. E antes eu chamava esses elementos por classes de RPG, mas para facilitar a compreensão de vocês, elas são classificadas por cores. A primeira são os guerreiros vermelhos, que podem bater aí nos necromantes roxos ou nos magos amarelos. A segunda são os arqueiros azuis, que podem bater nos padres brancos ou nos magos amarelos. A terceira são os magos amarelos, que podem bater nos necromantes roxos ou nos padres brancos. A quarta são os necromantes roxos, que podem bater nos arqueiros azuis e nos guerreiros vermelhos. E por último, o quinto são os padres brancos, que podem bater nos necromantes roxos e nos guerreiros vermelhos. E eu desenvolvi essa lógica para que cada elemento consiga bater em outros 2 e apanhe para outros 2 também. E além disso, também temos os números, assim como no Clube Penguin, onde quando a classe se enfrentar, o número diz
desempata essa rodada. E esse jogo, diferente do Clube Penguin, funciona com rodadas sem fim. Uma coisa que eu gosto de chamar de Endless Card, que pode ser uma cópia do Endless Runner, né, que seria o Subway Surf ou jogos no estilo, onde o objetivo é se forçar a ir o mais longe possível. Então você vai ter sempre um score maior do que o anterior. E a cada 10 rodadas vão aparecer painéis iguais a esse aqui da passiva, mas agora com buffs e debuffs, que foi a forma que eu encontrei de nivelar o jogo. Então primeiro vai aparecer um painel de buff na rodada 9, e aqui você pode escolher poderes como negar uma carta do oponente, receber outra mão, ou até mesmo cavar um coringa garantido do seu baralho, além de outros tipos de buffs, como receber mais vida e até mesmo carga para esses poderes. Já na próxima dezena de rodadas, que é a rodada 19, temos os debuffs, algo que você tem que escolher obrigatoriamente para continuar jogando. E aqui você pode escolher entre simplesmente perder vida, desativar um poder, perder todas as cargas do seu poder, limitar seu poder a uma carga, ou até mesmo buffs com penalidades para seguir em frente. O jogo tá bem intuitivo, bem fácil de aprender, e as cartas dizem qual carta podem bater, então você não precisa depender de um guia para começar a jogar. E isso faz com que você não demore mais de 5 minutos para entender a mecânica do jogo e já começar a se divertir. Outra adição que eu coloquei é o botão de ajuda, onde você pode ver o log das 3 rodadas anteriores, ver o que bateu no que, o que você fez na jogada anterior e também a tabela completa de classes que eu citei. Então caso você precise pegar outra mão e esteja em dúvida aí se vale a pena roletar essa mão para conseguir outra, para ter a carta certa ali para destruir a rodada do oponente, você basicamente tem uma tela de ajuda no mesmo jogo. E aqui também temos as vitórias e as derrotas, lembrando que também existem os empates que não são contabilizados, então as rodadas não vão refletir na quantidade de vitórias e derrotas somadas. E nesse jogo eu coloquei algumas adições estéticas, como a mudança de campo, a mudança da traseira das cartas, entre outras coisas estéticas que eu pretendo implementar no futuro. Eu pretendo implementar a funcionalidade de auras nas cartas, mostrando que cada carta pode vir com um poder único para bater no inimigo, assim como tinha no minigame do Clube Penguin, além de um sistema de loja com moedas que você vai ganhar durante cada partida, onde você vai poder comprar buffs para continuar jogando e tentar ir o mais longe possível. Então sempre que você jogar uma partidinha, as moedas serão adicionadas e você consegue comprar um buff permanente. Eu decidi apresentar esse jogo aqui para vocês porque a base do jogo já tá quase pronta e você já consegue ter uma ideia de como o jogo funciona. E também porque eu preciso de pessoas para testar esse jogo, para eu saber os problemas que esse jogo tem e as correções que eu vou ter que fazer futuramente. E agora eu vou investir nos polimentos de skills, passivas, buffs e debuffs. Então eu tô finalmente realizando um sonho que o Little Brasa tinha na infância, que era fazer um jogo. E eu quero que vocês me acompanhem nesse projeto, porque eu pretendo futuramente postar ele na Steam. E quem sabe também na Google Play, afinal esse jogo tem uma interface muito boa para APK. E ele pode ser jogado facilmente no seu celular por ser uma mecânica muito simples. E falando um pouco sobre a Steam, eu dei uma estudada sobre como eu faria para poder implementar meu jogo e colocar ele lá. Infelizmente o custo para postar cada projeto de jogo na plataforma da Steam fica em torno de uns R$500, que seriam $100. Então por agora é muito complicado porque eu não tenho esse dinheiro para postar lá. Então eu prefiro polir um pouco mais o jogo e postar quando eu tiver uma versão melhor. E eu também quero a ajuda de vocês. Se vocês tiverem ideias criativas para adicionar o jogo, deixar no comentário que vai ser muito bem-vindo e pode me ajudar demais. Afinal, eu sou uma pessoa só e tô fazendo tudo sozinho. No demais é isso, tamo junto, um forte abraço e tchau!